A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus conduza você, direcione você a cumprir, a fazer a vontade de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra de vida para abençoar a tua vida nesse dia. E a palavra que eu quero ler para a sua vida está no Evangelho escrito por Marcos. Nós estamos nessa viagem missionária aí caminhando com o Senhor Jesus no Evangelho descrito por Marcos. E a palavra que eu quero ler para a tua vida está no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que esses estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses 12, os 12 que ele escolheu foram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Essa é a palavra que eu quero trazer para a tua vida hoje. E talvez você diga: que palavra, Rogério? Se aí só está dizendo que Jesus escolheu os 12. Ah, meu irmão, por trás dessas linhas existe vida. Por trás dessas linhas existe algo precioso. Por trás dessa vida existe o autor, o Espírito Santo, que mostra para mim e para você coisas preciosas contidas na palavra de Deus. E pela misericórdia e pela graça do Senhor é que eu estou aqui para compartilhar com você aquilo que eu recebo. Aquilo que eu recebi, aquele alimento, agora eu repasso para que você possa ser nutrido também, ser alimentado por essa palavra maravilhosa. E aqui fala do chamado dos 12 apóstolos. Eu não sei se você lembra, mas nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos. Começamos do início, capítulo 1, e agora estamos no 3. E Marcos começa a relatar o Evangelho do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele começa com essas palavras. E começa com João Batista anunciando uma mensagem. Aí João diz: olha, não é comigo, eu não sou a mensagem, eu estou aqui só como representante da mensagem. E aí João prega sobre Jesus. Depois Jesus vem, é batizado por João, cumprindo toda a Escritura. O Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sai cheio do poder e é guiado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás naquele lugar. Quando ele sai de lá, dá-se início ao ministério dele. E ele passa na beira-mar e convida algumas pessoas que estão lá para seguir a ele. E essas pessoas aceitam e começa a caminhada. Um dia Jesus vai a uma sinagoga e chega nessa sinagoga um homem tem um espírito imundo. Jesus expulsa esse espírito dessa pessoa.
e começa a demonstrar poder e autoridade. E a caminhada do Senhor Jesus se inicia, e as pessoas que ele tinha chamado com ele já estavam andando, caminhando com ele, vendo tudo isso acontecer. Depois Jesus chega em outro lugar e expulsa outro demônio e cura a sogra de Pedro, que estava com enfermidade de febre. Jesus pega na mão dela, levanta essa mulher sai de lá radiante, vai servir a eles. De lá Jesus se afasta, vai de madrugada, vai orar, vai para um lugar deserto orar. Quando está orando, os discípulos chegam lá e dizem: ei, o povo está te procurando. Aí Jesus diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos para outro lugar, porque eu preciso pregar o evangelho. Quando chega nesse lugar, aí cura um leproso, que uma pessoa que estava lá com a doença, com a enfermidade de lepra, se aproxima dele e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus diz: claro que eu quero. E cura essa pessoa. E todos os discípulos estavam acompanhando essa trajetória, estavam vendo isso. A gente lê a Bíblia de um versículo para o outro e acha que isso foi de um dia para o outro ou que foi no mesmo dia. Ninguém sabe quantos dias se passaram para tudo isso acontecer. E é claro que a gente tem que entender que a Bíblia é um resumo de toda a história. A palavra diz que se fosse... lá em João fala isso, que se fosse catalogar todos os milagres que o Senhor Jesus fez, não haveria lugar suficiente para guardar todos os livros na terra. Você tem noção disso? Não haveria lugar suficiente para suportar todos os livros, porque não tinha como ser catalogado. Jesus, onde ele passava, havia transformação. Então o que tem na Bíblia é somente uma gotinha para que a nossa fé seja exercitada, para que a gente possa exercitar a nossa fé e possa crer naquilo que tem na palavra de Deus. E é isso. Aí depois continuaram a caminhada e Jesus vai e tá pregando num lugar, numa casa lotada, e os caras trazem um paralítico. Quando chega, tá a casa lotada. Aí esses amigos vai, sobe no teto, abre o teto, desce o paralítico. O Senhor Jesus perdoa os pecados dele, cura aquele homem e acontece mais milagres, mais sinais, mais maravilhas. E dali segue a viagem. Jesus passa por um lugar e chama Levi, que era um coletor de impostos, que é Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Evangelho escrito por ele. Então as coisas já estavam acontecendo e Jesus já estava chamando o pessoal, já estava trazendo o povo até ele, para guiá-los até Deus. Essa é a grande estratégia. E caminharam, seguiram, e Jesus é interrogado pelos fariseus acerca de jejum. Por que é que os discípulos de João jejuam e os nossos e os seus não? E Jesus vai e explica para eles que não tem como jejuar enquanto o noivo está presente, e que para colocar um vinho novo precisa o odre ser novo, porque senão vai arrebentar. E Jesus fala de um coração novo, para receber um ensino novo. Depois Jesus é questionado de novo pelos fariseus acerca do sábado. Por que é que tu tu tá fazendo essas coisas? Os caras estão comendo espiga de milho aí no dia de sábado e tal. E Jesus vai e ensina para eles e diz: olha, misericórdia eu quero e não sacrifício. Vocês sabem que Deus poupou Davi quando ele comeu os pães da presença e tudo mais. Então Jesus estava vivenciando o evangelho com os discípulos já. As pessoas que estavam caminhando com Jesus já estavam vivenciando o reino de Deus com Jesus. E aí chega no capítulo 3, que foi aonde a gente começou essa semana, que diz que Jesus curou também outra pessoa no sábado, um rapaz que tinha uma mãozinha doente. Jesus curou. E Jesus pergunta para as pessoas: olha, me diz uma coisa, no sábado é para fazer o bem ou para fazer o mal? É para curar ou é para matar? E aí Jesus silencia o mal com o bem. Que essa é uma mensagem que foi pregada anteriormente, que Jesus silencia o mal
com o bem. Todas as vezes que fazemos o bem, nós silenciamos o mal. Então essas pessoas que estavam acompanhando Jesus, estavam vendo toda essa trajetória. Estavam vendo Jesus obedecer e cumprir tudo. Aí, chega num determinado ponto que as multidões vão procurar Jesus. Todo mundo pressiona ele, vai todo mundo atrás dele, e uns quer tocar em Jesus porque quem tocava nele era curado, e o povo vai se apertando atrás do milagre, e Jesus pede para se afastar. Olha, consegue um barquinho para mim aí, para mim se afastar, porque o propósito da mensagem não é isso. Isso acontece, é consequência, mas não é o propósito. E o propósito é essas pessoas serem alcançadas, serem salvas, e não se convencer que Deus faz milagres somente. Não, peraí, me afasta porque eu preciso pregar de uma forma que eles entendam, para que a mensagem chegue no coração e eles se convertam. E agora chega na escolha dos discípulos, que é onde eu li para você. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E aí você diz, que mensagem é essa? Apenas que Jesus escolheu alguém? Não, você não entendeu, meu filho. Jesus caminhou com as pessoas. Jesus mostrou através da vida dele para as pessoas o que é servir a Deus, o que é andar debaixo da obediência e fazendo a vontade de Deus. Jesus mostrou com a sua própria vida o que deve ser feito, o que um servo do Senhor, o que um filho de Deus, como deve um filho de Deus se portar na terra. Jesus fez. E nesse momento de convivência, vendo um e outro, as imperfeições de um e de outro, mas acima de tudo, a capacidade que eles tinham, porque essa é a grande chave, nós focamos na incapacidade e não na capacidade das pessoas. Nós olhamos para a incapacidade. Ele é incapaz de fazer isso, e por isso a gente isola. Mas Jesus vê a capacidade minha e sua, e independente da nossa condição momentânea, ele nos chama para exercer uma coisa muito grande. Quando ele convidou esses 12 homens para perto dele, esse povo não tinha nem noção do que ia acontecer. Eles não tinham nem noção que 2 milhões de anos depois, mais de 2 milhões de anos depois, nós íamos ainda estar falando sobre eles. Eles não tinham nem noção de que o nome deles jamais seria esquecido. Eles não tinham nem noção de que uma nova história, de que o mundo ia ser revolucionado, mudado, transformado através da vida deles, porque eles eram a extensão do ministério do próprio Cristo. Eles não tinham noção disso. Talvez hoje você não tenha noção do chamado de Deus para a sua vida. E talvez hoje você pense assim: rapaz, esses homens tiveram muita sorte, né? Que sorte teve Pedro, que sorte teve Tiago, João. Esse povo de andar com Jesus, como é que pode ser escolhido por Jesus? Aí, minha filha, meu filho, eu te digo uma coisa. Jesus disse que felizes são os que não viram e creram. Esses sim, minha irmã. Eles estavam andando com o próprio Deus. Eles estavam andando com a novidade. Jesus era a novidade do momento. Jesus era a novidade do momento, um ensino novo, um jovem pregando uma coisa nova, tudo novo, graça, chamando pecador, andando, comendo com o pessoal. Era tudo novidade. O povo não tinha acesso a Deus, não tinha acesso à lei, não tinha acesso à religião, não tinha acesso. E Jesus inclui as pessoas a tudo isso. Era novidade, e ver Jesus e querer Jesus era a coisa mais fácil que tinha. Embora muitos tenham rejeitado, mas era uma coisa fácil porque estava lá, era presente, era real. Mas Jesus disse que felizes somos nós, os que creem sem ver. Por quê? Porque Jesus também é vivo, Jesus também é real, Jesus também se faz presente no dia de hoje. Jesus está aqui. Jesus está conosco. Deus conosco é o nome dele. Emanuel. Deus conosco. E assim como Jesus
chamou os 12 para junto de si, assim também Ele te chama para perto dele. Você sabe qual é a mensagem de hoje? Jesus quer ver você pertinho dele. Jesus quer ver você pertinho dele. Você já viu sinais, você já viu maravilhas, você já viu prodígios acontecer, você já viu cura, você conhece pessoas que são verdadeiros milagres de Deus, você conhece o poder de Deus, você já experimentou isso na sua vida. Mas Jesus quer você pertinho dele. Agora Jesus te chama para um particular, para viver pertinho dele. Porque você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra. Jesus quer você perto dele. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Antes de você nascer, antes dos seus pais escolherem, pensarem no seu nome ou pensarem em ter você, Deus já havia te escolhido. Deus já havia predestinado para você um futuro, um propósito para a sua vida. Já está escrito, já tem. Agora Ele está te chamando para pertinho dele. Assim como Ele chamou os 12 para junto de si. É isso que a palavra diz, ó. Assim como Jesus, Ele diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis. Jesus te quer. Jesus quer você pertinho dele. Antes de tudo acontecer, Jesus já tinha te escolhido. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra. Através da sua vida, Deus vai realizar uma obra grandiosa. Deus quer que você ande pertinho. Quer que você esteja pertinho dele. Assim como Ele chamou os 12 para si, existe uma multidão. Mas Jesus escolheu 12. Jesus te escolheu. Jesus escolheu você. Sabe por quê? Porque você crê que Ele é o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque você entregou a sua vida para Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito para cumprir através da sua vida. E esse propósito não é seu, esse propósito é dele. Seja cantando, seja louvando, seja pregando, seja ministrando, seja evangelizando, seja ajudando, seja servindo, seja como for o que Deus queira te usar nessa terra, o propósito não é seu, o propósito é dele, e Ele faz questão de que esse propósito seja realizado. E Ele hoje te chama para juntinho dele. Confia em Deus, confia no teu Deus, confia no teu Senhor. Aceita o chamado de Deus para a tua vida. Se entrega a Ele de verdade. Entrega o teu caminho, entrega o teu coração. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele fazer aquilo que Ele já predestinou para a sua vida. Você tem que entender e lembrar que os sonhos de Deus são melhores do que todos os seus sonhos. Assim como Ele chamou esses 12 para si, para junto de si, Ele hoje te chama para junto dele. Jesus quer ter um particular com você. Ele quer revelar para você coisas grandiosas. Ele quer contar para você coisas que você ainda não conhece. Ele quer revelar para você coisas que você ainda não sabe. Ele quer compartilhar com você os segredos dele, o mistério das coisas de Deus. Jesus tem muito para te contar, Jesus tem muito para te falar. E a palavra diz isso. A palavra diz, ó: e Jesus subiu ao monte e chamou a si aquele que ele quis. Aqueles que ele quis. E Jesus chamou a si aqueles que ele quis. Jesus quer você. Jesus quer você. Jesus quer você pertinho dele. Vem mais para perto. Sai do meio da multidão agora, vem mais para perto. É isso que Jesus disse para mim e para você. Volta naquele lugar, volta a orar e falar comigo daquele jeito, porque eu quero você mais perto. Eu quero você mais pertinho de mim. Volta a acordar de madrugada, volta a orar, volta a me buscar, porque eu quero você mais perto. Eu quero você mais pertinho de mim. Jesus quer você pertinho dele. Toda essa luta, tudo isso que você passa, tudo isso que você enfrenta, tudo isso é resolvido por Ele. Sem Ele, nós não conseguimos realizar obra alguma, mas com Ele, tudo é possível. Tudo é possível. Se renda a Deus.
Se entregue a Deus e deixe o próprio Deus guiar a sua vida, fazer na sua vida. Deixa o próprio Deus guiar você pelo caminho do propósito dele. Você também é uma escolha de Deus, assim como esses 12 homens foram. Você é a coisa mais preciosa de Deus nessa terra. Deus te chama hoje, vem mais para perto, vem para pertinho de mim. Vem para pertinho de mim. É isso que Deus diz para mim e para você hoje. Vem mais pertinho de mim. Volta àquele lugar. Volta ao lugar secreto. Volta a falar com Deus. Vai para pertinho dele hoje. Conversa com Deus. Deixa ele te encher com o conteúdo do céu. Para de buscar nas pessoas uma coisa que você só vai encontrar em Jesus. Sai do meio da multidão e vai para pertinho de Deus. Vai para pertinho de Jesus. Assim como ele chamou esses 12 homens, hoje ele te chama e diz: vem para pertinho de mim. Eu quero te ajudar, eu quero fazer você fazer muitos discípulos. Porque nós vamos ser sim pescadores de almas, pescadores de vidas, pescadores de homens. Mas se ele fizer, sem ele a gente não dá fruto. E Jesus quer que eu e você dê muito fruto para que o nome de Deus seja glorificado por meio do Filho. Então hoje vai para pertinho dele, porque ele te chama. Vem para pertinho de mim. Vem para pertinho de mim. A palavra que eu li para a tua vida está em Marcos 3, versículo 13, que diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Hoje nós temos que fazer como esses discípulos fizeram, ir para juntinho do nosso Senhor. Se chegar a ele, porque com toda certeza ele vai se achegar a nós e vai nos revelar coisas grandiosas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu te faço um convite hoje. Entrega a tua vida para Ele, se chega a Ele, se achega, vai até Ele, abraça o Senhor, confessa para Ele os teus pecados, diz para Ele o que é que aconteceu na tua vida, conta para Ele os teus problemas, pede perdão e crê que Ele te perdoa, minha filha. Crê, meu filho, que Ele te perdoa, independente do que você tenha feito. Nós lemos até aqui e vocês viram que Jesus chamou pessoas imperfeitas para fazerem parte do ministério. E essas pessoas imperfeitas nos abençoam até hoje. Então não busque parar de fumar, parar de beber, parar de trair, parar de mentir para ir até Jesus, não. Isso aí quem faz é Ele. Ele é quem tira isso de você. Então se achega a Deus, porque você também é um discípulo de Cristo e Ele quer muito usar você nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família em nome de Jesus. Entrega a tua vida, escolhe Cristo hoje, escolhe Cristo agora, não deixa para amanhã, agora.